Dicas e curiosidades, é só no Dicas com Caqui. Matemática e física, bem explicadinhos. Chega de dificuldade, vem aprender aqui. Dicas e curiosidades, é só no Dicas com Caqui. Está começando mais um Dicas com Caqui. Ok, aqui estamos nós com o primeiro trabalho e nesse trabalho a gente vai conversar um pouco sobre a teoria de resposta ao item. Então você que está inscrito ou inscrita no Enem, cujas provas acontecerão agora em novembro, esse material ele vai ser muito interessante para que você conheça um pouco o mecanismo estatístico da elaboração e da correção da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, ok? Então, eu acho que é interessante que o aluno, além do conhecimento que ele constrói, do repertório cognitivo que ele constrói no decorrer do ano, é interessante também que ele entenda como é que funciona a prova a qual ele está se submetendo. Isso porque quando a gente compreende a estratégia da prova, fica mais fácil também da gente direcionar a resolução dos itens chamados. Então a ideia é exatamente essa. É interessante que você entenda como a prova funciona. E um outro detalhe interessante que eu quero chamar a atenção de vocês é que um dos fatores importantes o candidato sempre deixa de lado, que é também conhecer o edital que rege o certame. Então a gente acha que é muita informação, a gente acha que não vale a pena ler, acha que o importante é só você chegar no dia e fazer a prova, e não é bem assim. É importante que você conheça o edital, porque no edital estão descritos todos os pontos, inclusive, que podem te ajudar numa situação em que você se sinta prejudicado ou prejudicada. Quer dizer, quando houver um recurso, a necessidade de um recurso, quem irá lhe defender juridicamente vai se pautar no edital do certame, para que isso possa ser possível te defender. Então a ideia é a gente tentar mostrar uma compreensão didática do funcionamento da prova. É lógico que eu não vou me aprofundar aqui na estatística da teoria de resposta ao item, porque o meu objetivo é didaticamente deixar vocês em contato com o mecanismo de produção da prova, de execução da prova. Lembrando que esse vídeo também ele pode ser consultado por pessoas que já participaram do Enem e querem participar, para os que não estão inscritos ainda. Enfim, é um vídeo muito amplo para uma gama de pessoas que queiram se informar sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. Então nós vamos fazer uma conexão histórica entre o que é a teoria de resposta ao item e o que é a teoria clássica dos testes, a TCT. Qual a diferença que existe entre as avaliações que comumente você faz na sala de aula, nas avaliações bimestrais, parciais, etc., e a teoria de resposta ao item do Enem? Então vejamos. A teoria clássica dos testes, chamada de TCT, a gente pode levar em consideração o seguinte: provavelmente
ou ela fez ou faz parte de sua vida. Então, o que acontece aqui? Na teoria clássica, a teoria clássica do teste é exatamente a teoria que a gente usa quando a gente vai elaborar uma questão, uma prova, na verdade. Então, quando a gente elabora uma prova em sala de aula, geralmente você tem, no caso de disciplinas específicas, você tem 10 questões. Aí são elaboradas 10 questões, cada questão vale uma certa pontuação. No final, o professor corrige a prova e, dependendo da quantidade de acertos que você teve, você vai ter uma nota que é uma nota, inclusive, muito subjetiva, porque às vezes aconteceram situações que eram situações inusitadas em escolas, em que o professor corrigiu uma prova, por exemplo, de matemática, e posteriormente me pedia para que eu fizesse a correção dessa prova. E os resultados nunca coincidiam. Ou eu obtinha uma nota maior ou menor do que a nota dada pelo professor titular na disciplina. Isso ocorre porque a subjetividade de uma prova elaborada na TCT, ela é clara. Então, mesmo que eu considere uma prova com questões de níveis fáceis, médias e difíceis, mas mesmo assim eu vou ter uma subjetividade, principalmente didática e pedagógica, quando eu estou fazendo a correção da prova, né? Outro detalhe é que na teoria clássica dos testes, o todo é mais importante. O que significa isso? É que ao preparar a avaliação, o professor ele pensa na prova completa. Ou seja, a soma de cada questão resulta na nota do aluno, com o objetivo de analisar o domínio do seu conhecimento. Então, às vezes você tem uma questão fácil e muitas vezes você atribui o mesmo peso na pontuação daquela questão fácil, e você tem uma questão difícil com pesos idênticos. Aí muitas vezes o aluno rapidamente ele resolve uma questão fácil e ele consegue uma pontuação igual a uma questão que muitas vezes ele tenta, e quando vai conseguir resolver, ele consegue resolver com muita dificuldade. Então, essa é uma das desvantagens da teoria clássica dos testes. Percebam que o foco nesse caso, na teoria clássica, é que a quantidade de acerto do aluno, ou seja, o chamado score total, é o que é importante. Então, é uma prova quantitativa. Se você tiver grupos de alunos que fazem a mesma prova, então o que é que vai acontecer? É que aquele aluno que tiver o maior número de acertos é o que vai ter a maior nota. Ou seja, o score da prova maior vai ser aquele que, para aquele aluno, o aluno que atingir o maior número de acertos. E uma das principais vantagens dessa teoria é que ela é simples e eficiente. O professor chega, elabora, entrega a prova para todo mundo, todos os alunos realizam a prova. Quando ele vai corrigindo, o critério é só acertou, errou. Inclusive tem situações aí que são criticadas muito pedagogicamente, porque existem na sua maioria profissionais que consideram todo o rascunho que o aluno faz, mas existem outros já mais, digamos assim, exigentes, que se o desenvolvimento ele não estiver completo, o score total da questão também não está completa. Então, existe esses detalhes, que isso aí vai variar de profissional para profissional,
que também influenciam na nota do aluno. Agora, e o que acontece, na verdade, com a teoria de resposta ao item? Bom, a teoria de resposta ao item, também conhecido como TRI, ela possui uma precisão muito grande, pois se baseia numa análise estatística na qual o nível de dificuldade da questão não é mais definido pelo educador, e sim pelo aluno. O que acontece? A teoria de resposta ao item ela vem desde 2008, né, quando houve a mudança porque o Exame Nacional do Ensino Médio, anteriormente, desde 98, durante 10 edições, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele foi criado com muita resistência como uma prova censitária. O que é uma prova censitária? É uma prova em que as séries elas fazem, na verdade o Enem em 98 era mais para a terceira série, aí depois foi que ele foi se ampliando. Então a censitária, você ou enumera uma ou várias séries, e os alunos fazem aquela prova com o objetivo simples de verificar como é que está o nível de aprendizagem ou não dos alunos. Então, quando ela começou em 1998, ela começou dessa forma. Posteriormente, ela foi sendo aplicada em concessão de bolsas e em outras vantagens para aqueles alunos, que se destacavam na prova. E aí, quando foi em 2008, que foi o último ano da execução desse sistema de prova, aí ele passou o Enem passou a ser considerado como a única forma de ingresso nos cursos superiores. É bem verdade que logo no início houve uma resistência muito grande em relação a isso. Algumas universidades, inclusive até hoje, ainda não utilizam a prova do Enem como 100% de ingresso aos seus cursos superiores. Existem várias universidades que ainda adotam isso. E essa mudança, ela fez com que a prova assumisse um rumo diferenciado em relação à teoria clássica dos testes. Então, nesse caso, percebam que, enquanto a teoria clássica dos testes, quem imprimia a dificuldade da prova era a elaboração das questões, a escolha das questões feita pelo professor, na teoria de resposta ao item, é o aluno, o candidato, quem estabelece essa dificuldade. A gente vai entender isso na sequência do que nós temos. Então, a probabilidade do acerto de um item depende do nível do domínio do assunto. Olha, a TRI, ela é composta, você tem 45 questões de matemática, 45 questões de linguagens e código, etc, etc. São 4 provas, mais a redação, certo? Então, quando você estabelece uma prova no TCT, a teoria clássica, você tem 50% de chance de acerto e 50% de chance de erro. Então, essa probabilidade, meio a meio, ela estabelece o equilíbrio de cada questão, seja ela fácil, média ou difícil. Já na teoria de resposta ao item, não. Você pode ter uma questão fácil e você errar essa questão dependendo do nível de conhecimento que você tem sobre o assunto que aquela questão está sendo tratado. É bem verdade que de 2008, que foi o vestibular de 2009, para cá, aconteceram muitas mudanças em relação ao conceito de item, ao
Observe que a probabilidade de acerto de um item. Então, essa mudança, ela fez com que também se perdesse um pouco dessa essência natural que a teoria de resposta ao item ela joga na prova. Na sua maioria, ela ainda funciona, mas o item, notem que aqui eu não estou chamando de questão, estou chamando de item, apesar de um modo geral se colocar questão, mas na verdade nós estamos falando de um item, que esse item ele existe em características. Eu inclusive já vi questões de Enem onde os descritores e os distratores eles fogem do que a TRI propõe. Por exemplo, eu não posso elaborar uma questão com casca de banana no linguajar nosso, eu não posso com pegadinha, mas eu já vi várias questões dos últimos Enem, edição do Enem, em que a gente via questões com esse histórico de pegadinha para o aluno. Quer dizer, existe uma estrutura lógica, inclusive até nas colocações dos distratores. Quer dizer, quando se elabora um item, se eu elaborar esse item, eu tenho que, logo após estabelecer a descrição do item, após o comando da questão, eu tenho que o primeiro fator que eu coloco é a resposta, e a partir daí eu coloco os outros 4 itens que não são respostas certas, entendam. Aí o que acontece? Eu tenho que justificar cada um item para a banca ou por sistema. Para isso eles utilizam um software que é onde esse software você coloca o item e você vai colocar o que a gente chama de variável latente, que a variável latente são aquelas variáveis em que elas não aparecem quando eu estou fazendo a correção dela, mas que elas vão aparecer quando a estatística ela começa a se desenrolar no processo de análise do item do aluno. Outra é que ele permite uma análise mais equilibrada, pois leva em conta o comportamento do aluno durante toda a prova para determinar a sua proficiência. Então, o que acontece? Quando você entrega o seu cartão do gabarito, aí você tem as questões, 90 questões, marcadas em A, B, C, D e E. Então, esse sistema é feito a correção. Quer dizer, para o sistema, você vai ter cada questão é numerada, inclusive em código binário, onde a questão que você marcou está 1 e as questões que você desprezou está 0. Depois disso, cada um item vai gerar uma chamada curva do item, ou seja, você vai ter 90 gráficos, onde esses 90 gráficos eles terão como parâmetro o gráfico adotado por cada item. Então essa análise ela é uma análise que ela é feita equilibrada, quer dizer, o sistema ele leva em consideração o que eu falei há pouco tempo de variáveis latentes, onde ele vai perceber dentro da tua lógica de resolução, ele vai perceber se houve, digamos assim, um vacilo seu na escolha de um distrator, ou seja, se você errou por engano, se você chutou, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a teoria do chute. Então, percebam que o comportamento seu, a sua coerência dentro da prova, ela é de fundamental importância para
para que o processo estatístico da prova ela permita dizer qual é o nível de proficiência, ou seja, qual é o nível de conhecimento que você está levando para junto da prova, tá? Agora, a teoria de resposta ao item, ela se apresenta como o melhor método para avaliar os estudantes de maneira justa e objetiva. O que acontece aqui? O que acontece aqui é que nesse modelo de avaliação, o método que ele utiliza, ele é um método pedagógico que eu chamaria esse método de eu usava um termo muito comum, democrático, na verdade. Por quê? Porque ele vai retratar o teu conhecimento em loco. Quer dizer, se você estiver bem preparado para a prova, isso aí vai ser retratado no resultado que você obtiver. É por isso que é interessante o conhecimento da prova, é por isso que é interessante o conhecimento do edital, é por isso que é interessante o domínio dos conteúdos, para que a prova ela retrate o conhecimento que você está levando para lá. É por isso que no início eu falei sobre a questão da preparação psicológica nossa. Então é importante que a gente não deixe que o nosso estado emocional ele se sobressaia sobre o nosso aspecto cognitivo. Eu acho que a preparação psicológica da gente ela tem que ser assim: como é que eu fundamento o meu objetivo com relação àquela prova? Eu vou enfrentar uma prova. Eu tenho milhões de pessoas que estão enfrentando a mesma prova. O meu processo seletivo para um curso superior é um processo que todos estão concorrendo ao mesmo nível. Vai ter alguém que estudou e que se preparou mais? Sim, vai ter. Mas tem que ver se o psicológico dele está preparado para fazer valer isso. Então, por isso que é interessante que você, ao enfrentar o desafio de realizar a prova, você vá com segurança, você vá com conhecimento de que você é capaz de realizar a prova. A gente não pode ir com aquela história de dizer: eu vou me inscrever, vou fazer, mas só porque minha família quer, só porque mas eu sei que eu não passo. Não existe isso. Porque se eu tenho consciência de que eu vou fazer uma prova e que eu não passo, eu não faço. Para quê? Perder tempo. Então, nesse caso, é interessante que você entenda que ao final da correção da prova, dos resultados, não vai ter aquela de você dizer: essa prova me ferrou, essa prova foi isso, essa prova foi aquilo. Não, porque a sua correção, quando eu uso muito, e o Enem usa muito a questão da variável latente, não tem como o sistema chegar e dizer: fulano de tal, de cidade tal, o pobrezinho, coitado, vamos corrigir lá para ele desse jeito. Não existe. A realidade da correção vai ser a realidade da prova que ele fizer. Então existe digamos, esse aspecto técnico positivo, que é a correção, a avaliação, ela ser de uma maneira justa e objetiva. Isto é uma forma democrática que você tem de aferir a nota que você tira na prova do exame. A vantagem é que isso possibilita também comparar estudantes do mesmo nível escolar, que fizeram provas em turmas diferentes. Em 2009, se não me engano, nós tivemos a anulação do Enem, né? Aquele fato que aconteceu e tal. Aí o que acontece? Geralmente, quando o Enem ele vai ser aplicado,
a diretoria do INEP, o ministro da Educação, ele tem um cofre específico. Isso aí eu estou baseado em informações, né, que chegaram até a gente. Então existe um cofre. Esse cofre, quem tem a chave é o ministro da Educação. Então nesse cofre estão guardados os protótipos da prova que está sendo aplicada e outros mais 5 protótipos distintos. Por quê? Porque se houver a anulação do certame, como aconteceu, e se houver a reaplicação da prova, então essa prova que vai ser reaplicada, ela vai ter o mesmo nível de dificuldade da primeira. Quer dizer, se você for coerente com o seu conhecimento e você realizou a primeira aplicação da prova e você tirou uma pontuação tal, então se você fizer a segunda reaplicação, a tendência é que você tire pelo menos a mesma pontuação, porque aí a redistribuição das questões, elas vão com base no mesmo nível de dificuldade, tá certo? Então é possível você, a partir disso, você comparar um aluno que tem uma proficiência numa determinada disciplina maior do que outro, é possível você comparar isso se você fizer provas distintas, o que não é possível na teoria clássica, tá? A teoria de resposta written, ela não considera apenas a dificuldade específica de cada questão e o número de acerto do aluno. Ela é qualitativa. É diferente da TCT, porque a TCT ela é quantitativa. Quanto maior o número de questões, maior a sua nota. No caso da TRI, não. A TRI ela é qualitativa, então o nível, a qualidade das questões que você está apresentando como resolução corretas ou não ao sistema, que vai te dizer qual é a proficiência que você tem. Se você está dentro dos limites impostos pela prova. Então vejam que no Enem ocorre muito, que aqui fulano de tal acertou menos questões que eu e tirou uma nota maior. Essa correção está errada. Não é. Isso vai depender da coerência com que você resolveu as questões. Então, na verdade, não é a quantidade de questões, a quantidade de acertos que vai te determinar uma nota maior. A teoria de resposta written, ela vai analisar aqueles fatores latentes que eu falei, aqueles que não aparecem na prova, mas que aparecem na estatística, e ela é quem vai dizer se essa quantidade mínima ou máxima de questões que você acertou, ela vai fazer jus àquela nota que você está recebendo, tá? Então vejam bem, quais são os benefícios que a teoria de resposta written ela traz de um modo geral? Primeiro, ela avalia a proficiência real do aluno. Então, nesse caso, quando você é submetido a esse sistema, você está sendo avaliado pelo que você está trazendo de conhecimento para a prova. Então não vai ter perigo de você ver um concorrente ele ser beneficiado pela prova por qualquer fator. Não existe isso. Se sua nota é menor do que a nota de um concorrente seu, é porque algum motivo fez com que você tirasse aquela nota menor. E esse motivo foi a prova? Não. Foi você quem definiu na sua trajetória de resolução da prova. Eu tenho muito comigo um critério do seguinte: não existe uma prova fácil, não existe uma prova difícil.
O que existe, na verdade, é se eu estou bem preparado ou não para aquele certame, para aquela prova. Durante muitos anos, eu fazia questão, dia de avaliação minha, que eu não aplicava, eu fazia questão de entrar em contato com os meus alunos para me saber qual tinha sido a expectativa dele em relação à prova. Então, muitas vezes acontecia, aqui a prova foi fácil, a prova estava facílima, detestei, estava difícil, muito difícil, parecia grego. Então, na verdade, a dificuldade ou a facilidade de uma prova, ela está relacionada muitas vezes a um estado de espírito emocional no momento da prova, ou então uma forma como eu estudei para aquela prova. Eu sempre acho assim que o que a gente chama de repertório cognitivo. O repertório cognitivo seria o conhecimento que eu tenho em relação a uma prova. Então, de um modo geral, para mim fazer uma boa prova, o meu repertório cognitivo, ou seja, a minha vantagem de estudo, ela tem que ser mais ampla do que a prova. Porque o meu repertório, ele sendo mais amplo do que a prova, o que acontece? Se a prova está dentro daquele limite do meu repertório, em qualquer setor que ela se apresentar, eu vou ter condições de dominar. Agora, quando o meu repertório cognitivo ele é menor do que o repertório da prova, de cobrança da prova, o que pode acontecer? Pode acontecer da prova que eu pegar, ela está fora do meu repertório cognitivo. Então, o que acontece? É quando eu me ferro na prova. Na verdade, falando no nosso linguajar mesmo, no dia a dia, seria isso. Então, a questão da dificuldade de uma prova, ela está baseada exatamente na forma como eu me preparo. Também na questão do aspecto emocional no momento da prova. A dica é a seguinte: você não precisa ter medo de nenhuma avaliação. Você não vai fazer essa prova só. Você esquece a questão da concorrência do teu curso. Porque a concorrência, ela mostra a relação entre uma vaga e o todo de vagas. Então, se você tem 40, se são 40 vagas, e você pensa assim, a concorrência deu 1 para 40. Aí você diz, não vai dar certo. Aí você se esquece que você está considerando apenas como se uma vaga fosse sua, mas ao todo são 40 vagas. Então, na estatística, a gente tem que esquecer essa relação do 1 para o todo, o do 1 para a concorrência geral. Você tem que pensar no todo de vagas que existe. Porque quando você pensa no todo de vagas que existe, tu está pegando a tua probabilidade e está multiplicando por 40. Entendeu? Então, a questão da concorrência, ela é para ser utilizada mais como uma projeção social, a elitização de determinado curso, porque quando um curso ele tem uma concorrência bem ampla, bem maior, é porque ele é de um certo modo elitizado, e a gente precisa evitar isso. Então você tem que levar em consideração a quantidade de vagas total do teu curso, e nunca levar em consideração esse quantitativo, essa concorrência numérica. O outro benefício é que a probabilidade ela é menor de acerto por chute. O Enem, inclusive, ele, como eu disse antes, toda prova normalmente na TCT, teoria clássica do teste, você tem 50% de acerto e 50% de erro. Já na teoria clássica na TRI, essa probabilidade ela é maior do que 50%. Então você tem uma probabilidade maior de acerto e uma probabilidade maior de erro. Mas como é que é possível isso?
é porque quando eles elaboram a prova, então eles estabelecem um parâmetro para o chute. Então, nesse caso, a curva, ela vai projetar algo em torno de 2/3 para probabilidade do acerto, probabilidade do erro. Então, é possível para o sistema, repito, as variáveis latentes, é possível ele saber, por exemplo, quando é que você chuta uma questão. Mas como é que ele vai perceber isso? Ele vai perceber pelo comportamento, como ele tá podendo, no decorrer da prova, ele está podendo te comparar com um concorrente teu, ou com o teu grupo como um todo. Então é possível ele saber da seguinte maneira: você, geralmente, toda a prova, ela por uma questão psicológica mesmo, a primeira questão geralmente é uma questão que dá para você resolver, né? Então o que acontece? Você, as primeiras 15 questões da prova, apareceu uma questão bem fácil e que você errou essa questão. Todo mundo acertou. Aí no segundo grupo de 15 questões apareceu uma questão difícil. Aí tu acertou a questão e a maioria errou. Aí qual é a variável latente que vai junto com esse teu comportamento para a estatística da prova? Como é que ele acerta? Como é que ele erra uma questão fácil, que todo mundo acertou, e acerta uma questão difícil que todo mundo errou? Então aquela questão lá, essa questão que ele acertou aqui com mais dificuldade foi um chute. Aí o que eles fazem? É uma questão difícil, no ponto de vista da probabilidade, pode ter uma incidência de um acerto maior, sim, mas como ele acertou possivelmente por chute, então o que vai acontecer? Aquela questão ela não vai ser anulada, mas em contrapartida ela não vai valer o peso de 100% na distribuição das questões da prova. Então vai ter um peso menor em relação a essa, exatamente por isso. Então a prova, ela é ancorada no aluno, ele quem dita o nível da questão. Quer dizer, se a questão for fácil, você pode transformá-la difícil. Basta que você não consiga resolver, ou então você consiga resolver essa questão, e lá adiante tu consiga também e não manter uma coerência. Você resolveu uma questão considerada fácil, ou você não resolveu essa questão considerada fácil, e aí quando você chegar lá na frente que você resolveu uma questão difícil, o que vai acontecer? Você transformou aquela questão anterior numa questão com uma pontuação estatisticamente menor, certo? Ou seja, apesar da questão ela ter uma distribuição de questões fáceis, médias, medianas e difíceis, mas a tua postura em relação à resolução da prova que vai te dizer qual vai ser o teu resultado final na prova. E uma das coisas que eu acho bem interessante é a questão da coerência. O nível de habilidade do aluno versus o nível da questão. Ou seja, a teoria de resposta ao item, ela possibilita verificar se você realmente tem o conhecimento adequado para a resolução daquela questão ou não. Então percebam que a prova do Enem, ela é elaborada com uma estratégia, mas essa estratégia, ela é estratégia estatística. A estratégia real, quem vai definir é você enquanto aluno, enquanto candidato. Então, quem vai desenhar a história, quem vai desenhar a curva de proficiência da prova, é exatamente o que você responder em cada questão. Então, isso vai mostrar uma coerência
de forma que a prova ela não vai interferir no teu conhecimento. É o contrário, é o teu conhecimento quem vai interferir na prova. E a maior robustez dos resultados. Quer dizer, se você tirar uma nota baixa ou uma nota alta, aquilo ali é a realidade robusta do que você fez naquela prova. Então, aí não tem como você ficar atirando para todos os lados atrás de um culpado, porque quem vai construir o resultado é o seu comportamento em relação à resolução das provas. E a DRI hoje ela é usada pelas principais bancas, né? O SAEB, que é aqui no Brasil, o Enem e o PISA, que foi de onde foi utilizado o modelo dessas provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Agora, na prática, como a gente vai usar a TRI? Pessoal, eu peguei aqui esse material aqui é do GQ, certo? Eu usei, e vocês vão ver aqui os 3 modelos de avaliação que podem surgir no Exame Nacional do Ensino Médio. Eu vou primeiro clarear para vocês a avaliação fácil, a média difícil. Vocês vão perceber aqui que você tem aqui um ponto de referência, que é 500. Percebam que aqui você tem uma avaliação fácil. Então você tem um provável mínimo. Percebam que a questão 1, as questões elas foram elaboradas no nível entre 200 e 600, certo? 200 e 600. Então, essa é uma prova considerada uma prova fácil. O que significa dizer isso? É que essa prova, a quantidade de questões que você tem abaixo da média, da escala que é 500, a quantidade de questões é menor do que a quantidade de questões acima da média. Então, isso aqui é uma prova fácil. O que é essa escala aqui? É porque, assim, em 2009, quando foi feita a correção do Exame Nacional do Ensino Médio, foi tirado a média dos alunos das escolas públicas que fizeram o Enem naquela época. E eles utilizaram a pontuação de 500 como média geral. E essa média, ela se transformou a régua regulatória da prova do Enem até hoje. Então, a média, ou seja, a régua do Enem, observe que eu tenho aqui uma estrutura de uma régua, onde esse 500 aqui, ele é o ponto de referência. Então, esses 500 aqui, eles foram baseados na média de 2009 com os alunos das escolas públicas que fizeram o Enem naquele ano. Então, perceba que essa prova fácil aqui, você tem de 5 questões, você tem mais questões abaixo da média do que acima. Já na avaliação de nível médio, percebam que você tem aqui 300 e alguma coisa, aqui como o provável mínimo, você tem aqui o ponto de referência. Percebam que o número de questões abaixo até o provável mínimo, ela é menor do que a quantidade de questões acima da régua. Então percebam que aqui o provável máximo, ele foi bem próximo de 900, onde você tem aqui 2 questões acima de 800 pontos, tá? Isso aqui, a gente vai, essa prova aqui, ela foi considerada uma avaliação, ela é considerada uma avaliação de nível médio, por isso, veja o espaçamento que existe da questão 3 para a questão 4 e 5, e vamos ver uma questão de nível difícil. Então perceba que numa questão de nível difícil, você tem aqui
O provável mínimo é abaixo de 400, eu vejo que a questão 1 ela vale 400 pontos. A questão 2 ela está próxima do ponto de referência. Aí percebo que você tem questões valendo 700, 900 e alguma coisa. E aí você tem aqui o provável máximo, ou seja, uma questão 5, acima de 1000 pontos. Aí você chega e pergunta assim, mas segundo o que foi informado, o Enem ele varia de 0 a 1000 as provas. Depende, certo? Depende. Vamos analisar aqui. Eu tenho aqui as médias das provas do ano passado. Então vejam bem, você tem aqui as linguagens, a proficiência média, ou seja, a média da prova foi 523,98, a nota mínima 288,7 e a nota máxima 801,1. Quer dizer, aqui essa prova ela foi considerada de média difícil. A de ciências humanas, você tem esses valores aqui, também 862 ela está de média difícil. Ciências da natureza, ele vai até o mínimo 323.854 e matemática 327.975. Note que a prova de matemática ela teve um nível de dificuldade muito grande. O que significam esses números aqui? É que nessas 4 provas aqui, se você comparecesse à prova e você deixasse o gabarito em branco, assinasse e entregasse o gabarito em branco para o fiscal, quando você recebesse o seu resultado, você ia receber essa nota aqui. Essa nota em linguagem, essa nota em ciências humanas, ciências da natureza e em matemática. Você não ia zerar a prova. Por quê? Porque o zero que a gente utiliza na teoria clássica dos testes, ele é um zero relativo. Eu posso muito bem elaborar uma prova e dizer, olha, quem não acertar nenhuma questão, 2 pontos. Eu posso fazer isso. Só que, historicamente, estabeleceu-se zero para quem não fez nada. Ou seja, você considera como uma avaliação apenas um instrumento prova. Você esquece a participação do aluno, embora que brincando, no decorrer do ano, você não considera na hora que você está avaliando ele. E aqui você tem a nota máxima que você tira na prova. Aí o que aconteceu ano atrasado com um aluno do Piauí? Ele tirou, eu vou voltar aqui, ele tirou 1008,3 pontos na prova de matemática. Aí alguém chegou aqui, se no máximo é 1000, nesse sistema aí ele estava com 975, por que ele tirou 1008? É porque com certeza ele acertou todas as questões da prova, inclusive tinha uma questão de logaritmos, que essa questão de logaritmos ela estava nessa realidade aqui. Ele conseguiu resolver e por isso a nota dele ultrapassou os 1000 pontos. Aí você me pergunta, quer dizer que eu posso ter uma nota maior do que 1000 nos meus resultados? Pode. Dentro dessas 4 áreas aí, quando esse máximo e esse mínimo, eles só divulgam no ano seguinte, eles não divulgam antes da prova não. Essas notas, elas só são divulgadas depois, quando ocorre o processo de correção. Agora, é possível você tirar uma nota maior do que essa? É possível sim, porque vai depender da forma como você resolveu a questão, como você resolveu a prova, tá certo? A única prova em que você vai ser avaliado de 0 a 1000 é a redação, certo? É a única. Essas outras 4 aí você pode ultrapassar 1000. Você não zera. O zerar ela só vai acontecer se você, tecnicamente, você não obedecer
as instruções da prova. E aqui eu trago para vocês o que eu chamo de coerência pedagógica de cada aluno ao longo da prova. Aqui vai a dica com Caqui. Como é que eu faço para atingir a coerência pedagógica exigida pela prova? Percebam aqui, esse gráfico aqui eu peguei do próprio MEC, do INEP, tá? O que nós temos aqui? Nós temos um participante A, um participante B. Nós temos uma escala que vai de fácil a difícil, né, na escala de atribuições. Perceba o que aconteceu com esse participante A. Ele acertou uma questão fácil aqui. Perceba que eu tenho 2, 4, 6, 8, 10 itens. Cada participante acertou a mesma quantidade de itens. O que aconteceu com o participante A? Ele acertou aqui uma questão fácil, uma questão mediana, mais ou menos difícil. O que aconteceu com o participante B? Ele acertou uma fácil, aí errou, aí acertou uma média e acertou 3 difíceis. Só que a nota dele foi menor do que a nota do participante A. Aí você chega e pergunta, mas como é que pode? O candidato B, ele resolveu questões muito mais difíceis do que o candidato A. Por que a nota dele foi menor se ele acertou o maior número de questões difíceis? É aí onde está o segredo do Enem, a chamada coerência pedagógica. O que é que vocês vão fazer para tirar uma nota boa? Vocês vão, à medida que vocês vão resolvendo a prova, vocês vão tentando identificar a dificuldade da questão. É possível isso? É sim, porque quando você começa a ler, automaticamente já dá para você perceber se há um certo nível de dificuldade na prova. E aí você vai ser coerente. Ou seja, se aqui, no caso, percebam que esse candidato, esse participante A, ele acertou 1, 2, 3, 4 questões abaixo da referência. E esse aqui só acertou 1. Ou seja, vamos tentar ilustrar isso. O participante A, ele é um corredor de corrida de obstáculos. Ele é um atleta que ele só consegue saltar o obstáculo quando ele tem até 1 metro. Então ele começou a corrida, aí tinha um obstáculo de 70 centímetros, ele saltou, o de 80 ele saltou, o de 90 ele saltou, o de 1 metro ele saltou, o de 1,10 ele derrubou. E esse outro aqui também, ele só consegue saltar obstáculos de 1 metro. Aí o que aconteceu? Ele pegou, saltou o de 80, não saltou de 70, aliás, saltou de 70, aí não saltou de 80, não saltou de 90, não saltou de 1 metro, 1,10 m, aí saltou de 1,20 m. Aí foi, ou seja, não há uma coerência nisso. Como é que o meu limite de salto é 1 metro e eu estou saltando 1,20 m, 1,30 m? Então, a prova ela vai analisar, dentro das variáveis latentes, ela vai avaliar isso, ela vai analisar a coerência sua na resolução das questões. Então, se você é um aluno cuja proficiência ela vai até 600 pontos na avaliação da prova, e se você resolveu todas as questões dentro dessa proficiência, você foi coerente pedagogicamente, então significa dizer que a probabilidade de você tirar uma nota alta na prova é muito grande. Então não adianta você querer
desprezar questões consideradas fáceis para você resolver as difíceis. Se você tiver, se você conseguir identificar as questões fáceis na prova e você resolver o maior número de questões fáceis da prova, você está demonstrando para o sistema que você utilizou uma coerência pedagógica. Você está fazendo o quê? Você está dizendo que o seu nível de conhecimento é o nível de conhecimento que aquela questão está apresentando para você, e com isso o sistema ele vai analisar aquilo ali como positivo, e tua nota ela vai recebendo graduações maiores. Então, para você conseguir uma nota para cursos de alta concorrência, primeiro do que tudo, basta que você tenha uma coerência pedagógica na resolução da sua questão. Então, o segredo do Exame Nacional do Ensino Médio, da TRI, Teoria de Resposta Útil, é exatamente essa. É você ser coerente na resolução das questões. Agora, existem fatores também que são fundamentais na resolução da prova, além dessa coerência pedagógica. Primeiro que tudo, a questão da segurança pessoal, a autoconfiança, certo? Você não pode, hipótese alguma, se inscrever numa prova e achando que não tem condições de resolver aquela prova, você já se sentindo um vencedor, um perdedor antes, um derrotado antes de você começar a prova. Você tem que, na hora da prova, você chegar literalmente e dizer: olha, eu sou mais forte do que você, eu quero é isso, então eu sou melhor do que você e eu vou provar isso. Não adianta você chegar com medo da prova. São milhões e milhões de pensamentos, todos iguais ou próximos ao teu, porque todo mundo ali está almejando. Você tem milhões e milhões de candidatos para milhares e poucos milhares de vagas. Então, uma das coisas que eu acho coerente no Exame Nacional do Ensino Médio, que eu acho assim, bem interessante, democrático, eu digo até assim, é porque numa prova normal de vestibular, você se inscreveu, fez a prova, passou, tudo bem, não passou, só no próximo ano. Já o Enem não, o Enem ele vale durante um ano todo. Quer dizer, você, mesmo que você não seja eleito candidato logo no início da prova, nos primeiros momentos, mas se você fizer um acompanhamento, quando você chegar até setembro, outubro do ano da realização da prova, você ainda tem chance de concorrer à vaga nas universidades. Então é importante que você perceba isso. Outro detalhe é que você tem que assumir a responsabilidade de que você precisa ter um curso superior. Nós temos que esquecer as condições em que a gente vive, as reclamações que existem. A gente tem que esquecer isso. A gente tem que direcionar um objetivo na vida da gente, porque são oscilações. A vida da gente ela é composta de altos e baixos. Então existe período em que a oscilação está para baixo, existe período em que a oscilação está para cima, e é preciso que você conviva nesse balanço. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou querendo dizer para vocês que quando vocês forem enfrentar essa prova, enfrentem com determinação. Vocês não vão com aquela: só vou fazer porque minha família exigiu, só vou fazer porque a escola está exigindo. Não existe isso. Você vai fazer porque é necessário. É muito melhor você ter um curso superior do que você permanecer no nível médio. As suas chances de trabalho, de emprego, elas se multiplicam você tendo o nível superior. Não é? Então é importante que você perceba isso. A teoria de resposta ao item, ela acabou com aquela história de você tirar uma nota baixa e você culpar o professor.
porque o professor não tem culpa não. Minha gente, não adianta você estar na melhor escola, melhor material escolar, a melhor equipe de professores, se você não tiver a melhor das intenções, tá? Não existe. Essa questão de você dizer a culpa é da escola, a culpa é do professor, a culpa é de não sei o que, eu só fiz por isso é desculpa esfarrapada para quem não quer futuro. E eu acho que essa juventude, ela deve ter a responsabilidade pessoal e ter a certeza de que o futuro ainda está nas mãos de vocês. Então é necessário que vocês construam uma pátria com conhecimento, para que as pessoas que dependam desse conhecimento, elas se beneficiem. Se você acha que alguma coisa está certa ou está errada agora e acha que ainda deve melhorar, então é importante que você se sinta parte desse processo de construção positiva do país. Essa questão também da gente, agora eu vou tirar um pouco da questão como professor e como pai. O que o pai e a mãe, o que nós queremos dos filhos da gente, é que eles enfrentem a realidade. Pra gente, se um filho ou uma filha da gente fizer uma prova, nós percebemos que ela construiu um objetivo para aquela prova. Ela não foi aprovada, então a gente vai conversar, vai incentivar, não deu para você, posteriormente você consegue uma chance maior. É diferente quando eu sei que o meu filho ou minha filha tem condições de passar na prova e simplesmente porque fez corpo mole, não passou porque não quis. Aí para mim essa decepção ela vai ser grande. Eu vou achar que de alguma forma eu construí uma personalidade naquele filho que não era a que eu queria. Então diante disso eu vou me decepcionar. Então percebam um detalhe, acabem com essa história de dizer vou fazer só porque estão exigindo, vou fazer só porque vou ganhar ponto em determinada disciplina. Acabem com isso. Você vai fazer porque o seu futuro ele vai ser melhor se você tiver um curso de nível superior. Se eu fizer e não passar de primeira, é porque ainda não chegou a minha vez. Eu tenho que ser perseverante, eu tenho que continuar insistindo até quando chegar a minha vez, eu terei a minha vaga no curso superior. Eu só não posso desistir. Então esse era o meu recado para todos e para todas, tá? Se inscrevam no vídeo e aguardem o nosso próximo assunto, ok?